Vou falar hoje sobre todas as ferramentas que você vai precisar para começar. Não confunda ferramentas com materiais. Ferramental que você vai utilizar é o ferramental de utilização. Por exemplo, uma chave Phillips é uma ferramenta de trabalho. Já um motor BLDC, um sensor de temperatura, é um material. Então, não confunda. Um multímetro é uma ferramenta. Compressor ou um motor BLDC, um sensor de temperatura, é um material, tá? Então, eu falo isso por quê? Porque eu vou defender uma teoria com vocês aqui hoje, né? Eu defendo bastante essa teoria, que você não precisa de muitas ferramentas. Eu vou dizer ainda hoje para vocês quais ferramentas você precisa, tá? Para poder iniciar nesse mercado e trabalhar com isso. Essa é a minha teoria, galera quer uma brechinha, né? Para dizer que você está errado. Na internet as coisas funcionam assim. E aí quando eu digo, mas utilize um sensor. Mas você não disse que só tinha essas ferramentas de sensor não precisava? Aí eu estou melhorando agora, para não ter brecha. Sensor não é ferramenta. Sensor é material de trabalho, de utilização, tá? Eu falo ferramentas de diagnóstico, ferramentas de análise. Vocês vão ver que são pouquíssimas, bem menos do que vocês acreditam ser necessário, tá? Então, primeiro ponto é esse. Não confunda ferramentas com materiais. Eu vou discriminar bem hoje isso para vocês, tá? Essa diferença, para ficar bem claro na cabeça de vocês e para que assim eu não é que eu caia em contradição, não, é porque às vezes tem que ser muito literal. Eu tenho que ser muito literal, muito claro com vocês. E quando eu falo assim, as ferramentas que precisa, o pessoal confunde material com ferramenta, e aí eu preciso trazer essa clareza para vocês. Acho que é a primeira vez que estou falando disso aqui na internet, com essa clareza assim, né? É um erro achar que precisa investir, presta atenção. Muitos de vocês vacilam no seguinte ponto. Acha que tem que investir numa infinidade de coisas. Olha aqui minha bancada está aqui, ó. Minha bancada tem um pouco de diferença, que tem microfone na minha bancada, que eu faço aula, né? Mas tem alguns ferramentais ali na minha bancada, né? E poderia ter muito mais. Talvez eu tenha, porque eu estou em dinâmica de pesquisa e tal, aumentar meu material assim de bancada. Porém, o que eu tenho aqui, que é bem menos do que muita gente acha que precisa na bancada, eu consigo reparar qualquer placa eletrônica. Da climatização, fato. Até de outros mercados, tá? Então, muitos se acham que precisa investir, sei lá, muita coisa, um material. Por quê? Porque vem muito aquela mentalidade de, vou montar uma loja vou montar uma pizzaria. Então tem que ter um ponto físico, mesas, cadeiras, um forno, não sei o que, um monte de material. Você pensa um puta do investimento inicial para você entrar no mercado de fazer pizzas, por exemplo, né? E na manutenção eletrônica não funciona dessa maneira. Não funciona dessa maneira. Precisa só eu vou dizer hoje que precisa. Mas definitivamente não precisa investir mundos e mundos de dinheiro para você iniciar nesse mercado. E diria até para você seguir bem no mercado. Não precisa de um mundo de grana, um puta de um laboratório gigantesco com um monte de material, né? Mas assim, o que eu acho interessante é que o que eu vou falar para vocês que vocês precisam para iniciar hoje é que vocês vão utilizar até o nível avançado. Então, o que vocês precisam para iniciar não é que no começo você precisa disso e depois você troca e no futuro você tem que ter algo melhor. Não necessariamente. Você pode começar com o que eu vou lhe dizer hoje. Comece com isso. E lá no futuro você pode ter mais coisas. Você pode ir ganhando mais grana, né? E comprando mais material. Só que, mesmo lá na frente, se tiver com mais grana, com mais material, você vai utilizar o mesmo ferramental que você começou. As mesmas ferramentas que você começou. Por quê? Porque tanto no começo, quanto lá no nível avançado, tanto no nível básico quanto no nível avançado, você vai usar o mesmo ferramental. O básico sempre, tá? E assim, galera, você começa com pouco, por quê? Seu foco inicial é fazer grana, pô. Fazer grana com reparo e você conseguir reinvestir na sua empresa. Você começa a fazer grana, começa a juntar dinheiro, começa a fazer acontecer com o que você tem com o mínimo
E você depois vai comprando coisas melhores, vai usufruindo ali, né? Vai reinvestindo e tudo mais, tá? Então, eu tenho um aluno que começou com uma tábua de madeira numa cama de casal do quarto dele. O cara tinha um pedaço de madeira, botava na cama e era a bancada dele aí. E começou a reparar e tal. E esse cara, inclusive, com 45 dias fez 27 mil reais. Então o foco inicial é o quê? Pega o mínimo possível. Isso é o meu modus operandi, assim, eu ensino para meus alunos. Pega o mínimo possível, o mínimo necessário, tá? Chamado de MVP, mínimo produto viável. Você pega o mínimo viável para você fazer um serviço ok, né? E faz acontecer. E faz a grana, aí reinveste, aí muda. Esse meu aluno que começou na bancada, ele tá num ponto dele, bancada, material. Ontem mesmo eu tava discutindo com ele sobre um teste, uma regravação de EPROM. Então o cara tem gravador de EPROM hoje em dia. Então, notebook, você vai melhorando. Mas o primeiro foco inicial é fazer grana. Tá tudo bem, é esse foco para você fazer acontecer, né? Pra você fazer acontecer. Então, comecem com mim. A maioria dos meus alunos, né, começam com mim. Usei esse exemplo da madeira na cama de casal. Tem o Eleomar que começou com um multímetro bem pebinha. Pebinha é coisa de cearense, né? Bem simplesinho e tal. Só ali, um ferrinho de solda simples. E foi fazendo acontecer. Foi ganhando mercado, foi melhorando. Aí foi construindo, foi... E aí você vai fazendo a roda girar. E à medida que você vai fazendo grana, com o mínimo viável, você vai reinvestindo e vai aumentando. Hoje a Lautec tem um espaço físico aqui. Quando começou era só eu lá em casa. Depois foi a minha avó. Depois, e aí na quinta-feira eu conto melhor a chamada para vocês. Tá? Mas começa com pouco. Começa com pouco e vai fazendo acontecer. Começa com pouco e vai fazendo acontecer. E aí você pode aparecer, mano, mas tu é muito mercenário, só pensa no dinheiro. Galera, deixa eu dizer uma coisa. Eu falo abertamente sobre grana com vocês aqui, tá? Eu não desmereço a paixão que tem a manutenção eletrônica. Muita chuva e muita placa. É isso aí, exatamente. Por favor, vou abrir esse parênteses aqui, a gente vai continuar falando da grana. É exatamente isso. Quando começa a chover, aumenta o índice de defeitos em placas eletrônicas. Tá? É normal esse período do ano aqui em Fortaleza, que começa a chover agora em janeiro, geralmente, final de dezembro, início de janeiro, começa a aparecer o índice de placas maiores. Por quê? Raios, falta de energia, picos de energia, tudo vai danificando as placas. É bem comum isso daí. Fica esse alerta aí, então. Fica ligado. Quem é do Nordeste aí, começa a chover, o bicho pega. Então eu falo abertamente sobre grana com vocês aqui. Falo mesmo. Por quê? Porque isso é uma profissão, galera. Tá? A eletrônica ela é muito divertida. Ela instiga você a evoluir sempre. Ela não lhe deixa parado em nenhum momento. Não deixa estagnar. Tá? Ela lhe convida a sempre ser melhor. É muito divertido. Eu amo estar na bancada. Nesse exato momento, final de dezembro, início de janeiro, eu estou modificando toda a minha rotina aqui na Lautec para eu passar o máximo de tempo possível na bancada analisando placa. Porque agora, recentemente, eu tive que... E aí, abrindo parênteses aqui, é uma dinâmica mais empresarial da coisa. Quando a sua empresa vai crescendo, você vai tomando algumas responsabilidades que foram me tirando da bancada. Né? E agora, recentemente, eu peguei uma sequência de placas para analisar e me fez lembrar o quanto eu sou apaixonado por eletrônica. Por bancada, por manutenção eletrônica. É uma coisa que nunca mudou em mim. Desde lá de 2017, quando eu comecei a reparar placas. Né? Então, eu estou modificando a minha rotina para ficar mais tempo na bancada hoje em dia. Porque é muito divertido, sim. Mas também é muito rentável. Dá muita grana para gente que repara a placa. Bastante grana mesmo. Tá? É margem de lucros sensacionais. Então, o mercado que, sim, você faz grana. E com essa grana que você vai fazendo, você vai reinvestindo e vai fazendo acontecer. O que não dá é para você pensar que eu tenho que ter um mar de grana para investir, para entrar no mercado e para depois, para só depois eu pegar a placa para reparar. Não é esse o jeito que eu acredito que o cara tem que fazer para ter grana, tá? Porque com grana a gente consegue realizar nossos sonhos, fazer a empresa crescer, fazer o negócio girar, tá? E outra coisa, o climatrônico, de fato, ele é um cara que faz acontecer e repara placas. Não tem como você se formar um profissional se você está só na teoria. Ou não está no campo de batalha, reparando placas, recebendo cobrança de cliente, se deparando com equipamentos novos no mercado. Isso é estar vivendo a manutenção eletrônica. E aí, naturalmente, você vai fazendo a roda girar e fazendo acontecer. Realizando seus sonhos, comprando o que você quer comprar, com o dinheiro que você vai ganhando de reparo de placas. Então, por isso, começa com pouco. Começa com o que eu vou lhe dizer aqui hoje. E faça acontecer com isso que você vai
esse ferramental que eu vou abrir o jogo para você aqui hoje. Vou falar, inclusive, dos materiais. Não só das ferramentas, mas dos materiais. E só um detalhe sobre esse ponto aí. Eu entendo essa galera que quer romantizar, né, tudo e julgar quem quer falar abertamente sobre grana. Tá? Então, a galera do nosso mercado, inclusive, que faz isso. Né? Ah, só pensa em grana. Galera, o dinheiro move o mundo, tá? Do ponto de vista de se eu viajo é com dinheiro, se eu compro um ferramental da minha bancária é com dinheiro, se eu pago o salário dos meus funcionários é com dinheiro. E eu não negligencio a paixão que eu tenho pela eletrônica. Tá? Agora sim, de novo, como eu falei, você é um profissional completo quando você está fazendo grana com aquilo que você aprende. Você é um profissional completo quando você está fazendo grana, fazendo a roda girar, né, pagando suas contas, comprando seus sonhos com reparo de placas. Né? E eu vejo alunos, tem o Jefferson, um cara que ontem mesmo ele postou um stories e reparou 17 placas. Um dia, 17 placas. Eu tive o prazer de visitar ele lá. O cara construiu um prédio com manutenção eletrônica. Então, só faz por causa da manutenção eletrônica. Só faz porque tá reparando placas, né? Entendeu? Então a questão é... Não romantize tanto. Eu sou um cara apaixonado pela eletrônica, fissurado na eletrônica, sou para falar em eletrônica comigo mesmo, né? Só que eu entendo que a gente tem, e eu sei o quanto ela é rentável, eu não prostituo a eletrônica, meus alunos não fazem isso, sabem o quanto é importante o serviço de reparo de placas dentro do mercado da climatização. Certo? Então, cuidado com esses detalhes aqui. Se eu precisar fazer algum teste ou medição e não tiver as ferramentas, então, eu vou te mostrar a ferramenta inicial para você começar, e com ela você vai poder analisar qualquer equipamento. Vai por mim, qualquer equipamento. Quais são essas ferramentas, né? Enfim, quais são as ferramentas para iniciar? Ferramentas, de novo, ferramenta é diferente de material. Vou falar primeiro das ferramentas. Você vai precisar, para começar, que eu chamo de quarteto do climatrônico. É um multímetro. Inclusive, o multímetro é a única ferramenta de diagnóstico que você precisa para iniciar. É a que você vai utilizar pelo resto da sua vida da manutenção eletrônica. É um multímetro. São os olhos do técnico, são os olhos do climatrônico. Quem está ali, quem tira a informação da placa é o multímetro. O multiteste, multímetro mesmo. Eu gosto de chamar de multímetro. Tá? O dinheiro é um ótimo escravo, mas um péssimo senhor. Exatamente. O dinheiro é um ótimo escravo. Isso aí. Nunca perca a paixão pela manutenção eletrônica, mas não romantize demais. É exatamente isso aí. Tudo no meio termo. Multímetro, ferramenta de diagnóstico que você vai precisar. A única que você precisa para iniciar. Multímetro. Tá? Aí você precisa de ferramenta de manuseio. Estou na ferramenta ainda. Ó. Multímetro. Aí ferro de solda, sugador e a solda. 4 ferramentas. 4 ferramentas. Na grande revolução eu vou falar da 5ª ferramenta. Né? Que é uma ferramenta surpresinha aí. Que é uma coisa bem nossa aqui. Que a gente utiliza e que ajuda bastante. Mas, ó, ferro de solda, sugador e solda são ferramentas de manuseio. Afinal de contas, você pega o seu multímetro, identifica o defeito com o teu multímetro e usa o teu ferro de solda, o teu sugador e a tua solda para trocar o componente que está defeituoso. É simplesmente isso. Um serviço de reparo de placas. Simplesmente isso. Que não tem nada de simples, né? É que nem dizer assim, correr a maratona é simplesmente dar um passo após o outro durante 42 quilômetros. Depois vai lá e faz. Manutenção eletrônica é simplesmente pegar o multímetro para diagnosticar o defeito e usar teu ferro de solda, teu sugador e teu solda para trocar o componente. Simplesmente isso. Depois vai lá e faz, né? Eu sei que não é tão... que é simples de entender, mas não é tão simples de implementar, né? Assim como a maratona é simples de entender, mas é difícil de implementar. Exige treino, exige preparação, né? Mas o ferramental é esse, vai por mim. É isso que você precisa de ferramental para iniciar. E eu falava só disso. E muita gente escuta eu falar isso, e quando vê usando outra coisa, diz, olha aí, eu disse que não era só aquilo. Então, essas outras coisas que eu utilizo são materiais. Por exemplo, então, anota aí. Multímetro, ferro de solda, sugador e solda. Tá? Multímetro, ferro de solda, sugador e solda. E anota o que você precisa mais. De materiais.
como materiais do dia a dia, você pode utilizar, tá? Aí você pode, né? Eu utilizo, ajuda bastante, mas quando eu comecei eu não tinha. Por exemplo, compressor. Compressor inverter. Um compressor inverter 9.000 BTUs. Compressor inverter 9.000 BTUs. Qual marca lá, Wander? Qualquer marca. Compressor inverter 9.000 BTUs. O compressor inverter 9.000 BTUs. Você vai utilizar para testar a placa depois que você repara. Quando eu comecei eu não tinha. Como é que eu fazia? Se liga só. Eu sou um cara, eu gosto de ser um cara prático. Eu gosto de pensar simples. E eu gosto de fazer apesar das circunstâncias. Tá? Então quando eu comecei eu não tinha. Aí eu podia dizer assim, não vou trabalhar nesse mercado porque eu não tenho compressor para testar. É um modus operandi. Você está fora do mercado. Ou eu posso dizer o seguinte, para mim mesmo, como eu disse na época. Eu vou analisar mesmo sem o compressor. Como é que eu fazia? Por exemplo, a placa chegou para mim com um defeito de comunicação. Quando eu reparava o defeito de comunicação, que ela não dava mais um erro de comunicação, mas dava um erro de partida de compressor, dava um erro de alguma coisa nesse sentido, de compressor, de IPM, eu acreditava que tinha reparado e liberava. Por quê? Porque dava aquele erro de compressor porque estava sem o compressor. Se estava sem o compressor, beleza, dá erro de compressor. Faz sentido a lógica? Eu usava essa lógica. Eu não tinha compressor embancado. Mesmo assim, eu não deixava de reparar a placa do cliente. Olha, se o defeito fosse de compressor. Aí eu tinha um problema. Foi aí quando eu percebi que eu tive que comprar o compressor. Tá? Mas até chegar lá, eu tinha reparado já algumas placas antes. Perceba, meu modus operandi é esse, de executar mesmo sem ter o material pronto ainda. Eu gosto de fazer. Qual a potência do ferro de solda? 60 watts. É um meio termo. 60 watts. Materiais. Compressor de 9.000 BTUs inverter. Compressor aberto em bancada. Aquele ali, ó. Tá vendo o compressorzinho ali? Pronto. Meu compressor de bancada. É um compressor inverter. Aquele ali é o meu primeiro compressor que eu ganhei de um aluno meu quando eu dava aula na escola técnica. O cara me deu esse compressor aqui. Até hoje tá aí. Nunca repus óleo. Tem que dizer assim, se tu não repor o óleo, ele queima. Nunca queimou. Tá aí. Tá 100%. Compressor. Materiais, tá? Compressor. Sensores. Lâmpada de descarga. Tem uma lâmpadazinha de descarga. Para descarregar os capacitores de potência para não levar choque. Um circuito sério, um teste série. Tá? Um teste série. Motores, BLAC e BLDC. E sensores. E o reator. Desculpa. Então, de materiais, eu utilizo um compressor, motores BLAC e BLDC, sensores de temperatura, reator e o compressor aberto em bancada. Lâmpada de descarga e circuito série, teste série. É isso. Fora o quarteto. Multímetro, ferro de solda, secador de solda. Lá onde quantos milhões é o custo disso? Deve ser muito caro lá onde. Um investimento desse. Eu já fiz o cálculo do quarteto. Ele sai por menos de R$300, ou R$300 mais ou menos. Um multímetro mediano. Nada do pior qualidade. Mediano. Ferro de solda, sugador de solda. A gente calculou uma época aí. Sai em torno de R$300. A gente até patrocinava alguns alunos nossos com esse material. Chegamos a patrocinar alguns, né? Fazer um pix para o cara comprar esse material para ele. E esses materiais que eu falei, isso é ferramental, né? O ferramental. Detalhe, deixa eu fazer um parênteses aqui. Já que eu tô sendo bem aberto com você, bem claro com vocês. Vai precisar, claro, de um alicate universal, alicate de corte, chave Phillips, chave Fenda, um de cada, tamanho mediano. Um alicate de corte, um alicate universal, fita isolante, talvez, em alguns casos. Esse basicão ali, né? De mexer com parte elétrica. Para dizer que eu não peguei promissão. Eu vou dizer, mas tem que usar o chave Fenda e ele no guice. Estou dizendo. Então, e o resto do material, esse compressor aqui, aberto em bancária, eu compro aqui em Fortaleza, no máximo a R$100. No máximo. Motor BLDC 50, R$30, motor BLAC, esses preços assim. Coisas baratinhas, tá? Sensores a gente compra para fazer, a gente até faz já, né? Compra e faz do zero. E reator, basta um modelo de reator. Qualquer placa você usa o reator para teste.
E é isso. Somente isso. Não é caro, tá? Não é nada muito absurdo. A gente tá falando de você gastar, talvez, R$ 1.000. Talvez. Estrolando assim, estourando. Se você for não pesquisar muito. Só das ferramentas, a gente bota uns R$ 300. Não vai ser R$ 700 de material. Não vai mesmo. Ah, não tenho. Tira do teu cliente. A máquina do teu cliente que está fazendo a placa tem um motor BLAC, tem um motor BLDC, tem um compressor. Muitos alunos meus fazem, sabe o quê? Compram uma máquina inverter com defeito na placa. Compra aqui R$ 300, mais ou menos, 250, 300, R$ 400. Desmonta ela todinha. Aí tem um compressor, tem um reator, tem os motores, tem os displays, tem as placas, tem os sensores. E aí vai montando o seu material. Tá? Então é isso. Ó, é isso que você precisa. Recapitulando, multímetro, ferro de solda, sucador e solda. Isso eu uso até hoje. Até hoje, nível avançado de eletrônica, de manutenção eletrônica, reparando vários tipos de placas, dezenas e dezenas de placas. Multímetro, ferro de solda, sucador e solda. Lâmpada de osciloscópio e fonte de bancada. De novo, vamos focar em fazer dinheiro. Depois você compra a fonte de bancada. Eu tenho até uma fonte de bancada aqui. Seria um segundo passo a você comprar. Depois você compra um osciloscópio lá no futuro. Eu tenho um aluno meu que tem 33 a 35 anos de eletrônica, de manutenção eletrônica. O cara é uma das lendas da nossa equipe, da nossa turma. E ele comprou o osciloscópio ano passado. Muito por influência nossa aqui, que a gente precisa falar de osciloscópio com os alunos ali, com as dúvidas, e ele, pronto, eu vou comprar. Mas até então, o cara repara todo tipo de placa que você não sabe nem que existe, apenas com multímetro analógico e multímetro digital. Entendeu? Então, o multímetro que eu tô falando é multímetro digital, tá? O analógico você vai precisar para alguns testes específicos. Para iniciar definitivamente você não precisa do analógico, não. E a fontezinha de bancada, de novo, você vai comprando, ao medida que você vai ganhando mais grana, fazendo acontecer, pegando cliente, se deparando com o dia a dia, estudando. A gente falou ontem dos conteúdos que você precisa ter. E hoje falando do material que você precisa ter para iniciar, tá? Não esqueça que o mercado da manutenção eletrônica só tem crescido, tá? O mercado da climatização, ele está todo apontado para o inverter, especialmente esse ano. Teve algumas sanções, algumas determinações, não sei se judiciais ou mercadológicas, alguns protocolos aí que os fabricantes pararam de fabricar máquinas convencionais, né, a partir desse ano. Então, tem toda uma modificação de mercado aí. Esteja no momento certo, na hora certa. Tá? Porque eu estou surfando essa onda como Lautec, como empresa de manutenção. Meus climatrões estão surfando essa onda. Fique com Deus, um abraço, tamo junto. Valeu!